Olá, para onde vai a nossa consciência quando a gente dorme? Conforme o entendimento do Espiritismo, o sono está longe de ser um fim da atividade. Na verdade, é o começo de uma jornada. Hoje, vamos explorar o conceito fascinante da emancipação da alma, esse estado de liberdade que todos nós vivemos todas as noites. Então, a grande pergunta é essa, né? Enquanto o corpo está lá, repousando, o que exatamente a nossa alma, o nosso espírito, está fazendo de verdade? A resposta para isso? Olha, ela abre uma dimensão completamente nova da nossa existência. Para a gente entender isso direitinho, a nossa conversa vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, o que acontece com a alma durante o sono. Depois, a gente mergulha nas viagens e encontros espirituais. Na sequência, vamos tentar desvendar o mistério dos sonhos e descobrir que essa liberdade também pode acontecer quando estamos acordados. E para fechar, vamos pensar um pouco nas implicações de tudo isso. Ok, vamos começar pelo básico, pelo conceito fundamental. O que significa essa tal liberdade da alma enquanto o corpo descansa? A palavra-chave aqui é emancipação. É o seguinte: segundo a doutrina espírita, o espírito nunca dorme. Ele aproveita que o corpo está ali recarregando as energias para se libertar, de forma temporária, claro. E nesse estado ele pode agir com muito mais liberdade, usando a plenitude das suas faculdades. E o mais interessante é justamente esse contraste. Pensa só. De um lado, o corpo está inativo, parado, preso à cama. Do outro, o espírito está em plena atividade, agindo, viajando, aproveitando a liberdade. É uma dualidade fundamental que faz parte da nossa existência. Mas aí fica a pergunta, como é que o espírito volta? Bom, ele volta através de uma coisa chamada laço fluídico. Não importa o quão longe o espírito vá, ele está sempre, sempre conectado ao corpo por esse laço. Somente a morte é que rompe essa ligação. É como se fosse a garantia de retorno, sempre que a presença dele for necessária. E essa citação aqui, olha, ela resume uma ideia muito poderosa. O sono seria basicamente um ensaio diário para a vida após a morte. Uma maneira de a gente entender e não ter tanto medo da morte, porque, de um certo jeito, a gente morre um pouquinho toda noite. Certo? Então o espírito está livre. Mas livre para fazer o quê? Para onde ele vai? É isso que a gente vai ver agora. Olha, o que o espírito faz nessas férias noturnas depende muito da sua evolução. Os espíritos mais elevados aproveitam esse tempo para aprender, para se encontrar com os seres superiores, para trabalhar em obras do bem. Já a grande maioria, infelizmente, tende a ir atrás de prazeres mais mundanos ou se envolver com ideias não tão boas, muitas vezes em mundos espirituais até inferiores à Terra. E o mais curioso é que essas experiências noturnas afetam diretamente a nossa vida quando estamos acordados. Sabe aquela simpatia instantânea por alguém que acabamos de conhecer? Pode ser que vocês passaram horas agradáveis juntos durante o sono. E aquela antipatia que a gente não sabe de onde vem? Pode ser só um reconhecimento intuitivo de que aquela pessoa tem uma consciência muito diferente da nossa. E a indiferença? Às vezes vem de sabermos que já temos outros amigos que nos amam no plano espiritual. E tudo isso nos leva, claro, a uma das experiências mais misteriosas e comuns que existem: os sonhos. Afinal de contas, o que eles são de verdade? Bem, de uma forma bem direta, para o Espiritismo, o sonho é simplesmente a lembrança. Isso mesmo, a memória. É a recordação, quase sempre meio embaralhada, meio fragmentada, de tudo que o espírito viu e viveu enquanto estava livre do corpo. Tá, mas aí a gente pensa, peraí, se são lembranças, por que a maioria dos sonhos não faz o menor sentido? Ótima pergunta. A explicação para essa confusão toda tem vários motivos. Essa falta de lógica nos sonhos vem de vários lugares. Primeiro, a lembrança pode ser só um pedacinho da história toda, sabe? Incompleta. Segundo, a própria transição, a ida e a volta do espírito já causam uma certa perturbação. Fora isso, as nossas preocupações do dia a dia acabam se misturando com essas memórias. E para completar, ainda existe a ação de outros espíritos que às vezes podem, de propósito, perturbar nossos sonhos. Agora, se prepara para um ponto que é realmente fascinante. Essa liberdade toda da alma, ela não acontece só quando a gente dorme. Pois é, ela pode ocorrer em vários níveis, mesmo quando estamos de olhos bem abertos. E não pense que isso é algo super raro, não. É uma capacidade natural. Acontece naqueles momentos em que a gente está super concentrado ou totalmente distraído. Sabe quando os olhos olham para um ponto fixo, mas não estão vendo nada? É um sinal de que a alma deu uma escapadinha, está em outro lugar, mesmo que seja só por um instante. Dá para pensar nessas manifestações como uma espécie de escala. No nível mais básico, temos o devaneio, o famoso sonhar acordado.
Subindo um degrau vêm os pressentimentos, que seriam uma tradução dessa percepção mais aguçada. E lá no topo, no nível mais elevado, a gente encontra o fenômeno da segunda vista. E o que é essa segunda vista? É a capacidade que a alma tem de ver e sentir as coisas sem precisar dos órgãos físicos. Uma pessoa com essa faculdade pode, por exemplo, ver uma cena que está acontecendo a quilômetros de distância. Por quê? Porque a alma dela, de verdade, viajou até lá, enquanto o corpo continuou no mesmo lugar. E olha que coisa impressionante. Esse desprendimento pode amortecer as sensações a ponto de gerar insensibilidade à dor. Em momentos de grande exaltação, uma pessoa pode suportar ferimentos graves sem sentir nada, porque o espírito, o nosso eu real, não estava totalmente ali, no corpo naquele momento. Bom, com tudo isso, chegamos à parte final da nossa conversa. O que tudo isso significa, no fim das contas? O que esses fenômenos todos nos dizem sobre a nossa verdadeira natureza? O ponto mais importante é entender o seguinte: sonambulismo, segunda vista, sonhos, pressentimentos, nada disso é sobrenatural. São capacidades naturais da alma. São a prova viva de que a nossa essência, o que a gente é de verdade, independe do corpo físico. E para fechar, essa citação resume tudo de um jeito muito bonito e profundo. O sono é a porta para o mundo espiritual. É como se fosse o recreio depois do trabalho, sabe? Uma chance de a gente se reconectar com a nossa verdadeira casa e com os amigos que nos esperam lá, enquanto aguardamos a libertação definitiva. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se toda noite é uma pequena prova da nossa imortalidade, uma prévia da vida do espírito, o que isso nos ensina sobre como devemos viver os nossos dias, aqui e agora? A resposta talvez tenha a ver com a qualidade das viagens que cada um escolhe fazer toda noite quando fecha os olhos.